Aí você fala que isso é um lusco-fusco identitário. Eu achei muito legal esse parágrafo todo aqui, esse último parágrafo, eu achei muito legal, e você pode usar para construir um futuro artigo, porque essa descrição, eu acho que ela é ilustrativa de todo o seu trabalho, tá? Que não pensando na sugestão da Regina, eu não tinha pensado na sugestão da Regina de levar coisas da conclusão para a introdução, eu tinha pensado nisso, que você poderia usar para um artigo, mas talvez você possa também colocar na introdução, porque eu acho que isso explica essas várias pontas do seu trabalho e a própria, como é que eu posso dizer assim, o aspecto ao mesmo tempo sutil do problema, porque é sutil, e ao mesmo tempo violento e evidente do problema. Eu acho que é nessas duas dimensões que o seu trabalho se coloca. Por fim, como eu disse, eu ia apenas lançar alguns temas para o seu futuro. O primeiro deles seria, sem dúvida, a cultura sapatão. Cultura sapatão como objeto de pesquisa antropológica, acho que a Regina falou isso também, e aí depois que ela falou sobre isso que está escrito aqui, que seriam essas músicas, esses gritos de guerra assim cantados, que se repete beijo mulher 3 vezes, eu acho que de fato tem alguma coisa muito interessante e uma polêmica, que eu não sei o quão difundida ela foi também no país, internet, que é a polêmica em torno dessa música do chupar xoxota na maciota. Tem uma música chupar xoxota na maciota. Chupar xoxota é uma coisa linda, meter a língua na sua vagina, só não gosta quem não fez ainda. Acho que é isso. E é um funk de um funkeiro homem. E isso está sendo cantado pelas mulheres jovens, acredito eu, dessa cultura sapatão. E aí a polêmica foi, primeiro, o autor tinha sido um autor homem, se podia cantar ou não, qual era o efeito de cantar isso ou não, porque aí depois na música, porque isso é só refrão, aí na música tem umas coisas de chupar xoxota limpinha, que aí não está muito de acordo com essa cultura sapatão. Isso é uma primeira dimensão. A outra dimensão, que eu achei bem interessante, eram as mulheres jovens que eu estou dizendo, não pesquisei sobre isso, que fazem parte ou que defendem, enfim, ou estão no universo dessa cultura sapatão, dizendo-se incomodadas com as mulheres que diziam que cantando, em vez de chupar xoxota, chupar piroca. E aí dizendo que isso era um absurdo, porque a música é chupar xoxota, dizendo que tinha que ser xoxota, querendo dizer chupar piroca, chupa para outro lugar, canta em outro lugar, canta em outro bloco, enfim, toda essa polêmica em torno disso. Isso leva a gente a refletir, mais uma vez, sobre as questões da classificação, sobre essa questão dessa dimensão da bifobia, da dificuldade e dos efeitos até mesmo políticos de você mudar um refrão, de você mudar um grito assim, de manifestação, mas isso diz respeito também a esse universo da cultura sapatão, que aí talvez a gente esteja interessada em pensar essa política identitária que, como a Regina chamou a atenção, não tem mais espaço para o estar, ou não tem mais espaço para o que parece indeciso, que é o que você busca analisar. Talvez você não tenha interesse justamente por isso. Uma outra coisa que eu tinha pensado também, lendo o seu trabalho, era como que esse debate sobre bissexualidade, você traz isso aqui no seu trabalho, que vai classificá-lo como um fenômeno jovem. Ele não se sustenta diante do seu próprio conjunto de entrevistados. Então, assim, uma dimensão política do seu trabalho seria aprofundar essa discussão da construção de uma categoria política em torno dessas mulheres bissexuais, no seu caso, da geração dos 50 anos. E uma outra sugestão, que isso está também colocado no seu trabalho em algum momento, que eu acho bem interessante, seria pensar esses grupos de internet, grupos de Facebook, sites, etc., que se dizem, ou que não seriam, ou que não constroem um movimento, e seriam, por isso, apolíticos. E aí o meu interesse todo está em pensar no que é o apolítico. Não está organizado,
né, não está no movimento social, não está construindo um ato, não está construindo alguma coisa, mas eu não acredito que existam espaços apolíticos. Então, talvez etnografar esses grupos, essas manifestações, eu digo assim, do espaço da internet dentro dessa dinâmica, seria um trabalho muito interessante que apontaria primeiro para tendências das mais recentes, né, dessa coisa um pouco que eu estou trazendo aqui no final da minha fala, mas também apontaria para essa dimensão constitutiva dos trabalhos sobre movimentos sociais, que é serem políticos, se definirem como políticos e acharem que o movimento social é aquele que interfere sobre a política, né? Na literatura sobre movimentos sociais isso está colocado. Então isso seria uma perspectiva distinta, né? Que você também teria oportunidade de etnografar e mostrar para a gente. É isso. Não sei se me alonguei, peço desculpas. Parabéns de novo a vocês pelo seu trabalho. Obrigado, Paula. Cláudio. Acho que você. Respira. Muito bem, boa tarde. Super obrigada pela oportunidade, Maria. Super obrigada, né, pela oportunidade, né, de acompanhar esse processo nesses 2 anos, de acompanhar um pouco os bastidores, enfim, as impressões de outros militantes em relação à sua pesquisa. Lembro que em algum momento, e isso não ficou na dissertação, né, que houve uma reação, um certo estranhamento, né, em relação a Maria levantar, né, vai arrumar uma confusão com essa pesquisa, enfim. Você trouxe várias dessas afetações e você conseguiu, como já foi dito, conseguiu transformá-las em conhecimento, né? Então, acho que cabe lembrar um termo que o Galeano fala numa poesia, que é de sente pensante, com um tracinho no meio. Acho que você fez um trabalho sente pensante. Bom, a leitura foi super prazerosa. Me parece que o uso que você fez das fontes empíricas foi muito bem adequado. Assim, dá para ver como você foi articulando tanto a entrevista como os documentos, colocar os documentos como uma fonte disponível, né, para quem for também, né, pesquisar o tema. Acho que foi um aspecto que é para ressaltar no trabalho. Como já foi dito, a estrutura é bastante clara, enfim, você vai nos levando para algum lugar, sem dúvida alguma. A minha abordagem, né, a maneira de olhar o trabalho está informada, né, por uma pesquisa, né, relacionada com saúde sexual de mulheres lésbicas, bissexuais e sociabilidade. Então é a partir disso, como na qualificação, que aí eu vou fazer alguns comentários. Bom, o resumo, o cartão de visita, né, no trabalho. Maria, no resumo, a última frase faz uma afirmação que me parece que ela está teoricamente sustentada lá pela página 23, que é sobre o que você está considerando uma identidade política. Acho que está sustentado. No entanto, tem outra metade dessa afirmação, nessa última frase, que ficou solta. A frase é a seguinte: as chamadas, entre aspas, orientações sexuais são aqui analisadas como, entre aspas, identidades sexuais, dentro do paradigma do construcionismo social. Então, tudo bem, lá, pela página 24 e 28, você explicita o que você está considerando como, identidade sexual. Mas não entendi porque você quer fazer uma diferença com orientação sexual. Se a sua interpretação é de que orientação sexual seria um construto mais essencialista, enfim. Então, aí no trabalho isso não fica claro. Porque eu acho que essa distinção, se é válida, né, para seu raciocínio, por que ela é importante? Porque a chave da distinção entre identidade, desejo e prática sexual tem uma chave importante para compreender esse jogo, né, entre, aí sim, construção de identidades sociais ou socioafetivas. E me parece que dá para pensar essa articulação desses 3 elementos, dá para pensá-lo também no terreno político.
assim, estou dizendo o seguinte, no trabalho da Regina Facchini Barbosa, se chama, que para pensar a saúde de mulheres lésbicas e bissexuais, se propõe pensar a orientação, o construto de orientação sexual como uma articulação entre essas três dimensões, que não são necessariamente coerentes, né? E que é a partir dessa chave que a gente tem que começar a entender demandas de saúde, e inclusive disputa, né, pela visibilidade em torno à identidade, né, como um aspecto que integra o que pode ser entendido como orientação sexual. O que eu vi no trabalho foram várias pistas para entender como é que se constrói esse jogo entre identidade e prática, como às vezes como aspectos que são consistentes nos sujeitos e por vezes como elementos dissociados, mas que no jogo político é importante sim defender uma certa coerência entre eles. E aí eu vou te dar vários exemplos de como Não, eu só quero lembrar como é que isso aparece na tese, né? Porque a visibilidade lésbica significa também, como você colocou, um apagamento da prática bi, da identidade bi, mas também significa um apagamento da prática entendida como bi entre as lésbicas. Esse lusco, fosco, ele não é total para um lado nem para o outro. Né? É um jogo de apagamento do que o outro faz ou do que eu já tenho inscrito na minha trajetória sexual. Né? Não sei se estou me dando a entender, mas eu vou citar os exemplos a partir do trabalho. Por exemplo, na página 34, depoimento bisséria, que inclusive ali deveria ir com entre aspas, né? Porque é categoria ênica. Uma bisséria faz sexo com homem apenas por prazer. Página 38, depoimento, sou lésbica, mas minha identidade política também é lésbica. Aí eu acho que ficou um suspense, né? Mas também, tá. Página 44, né? Mas isso também é aquilo, né? Poderia não ser. Página 44, você traz vários relatos de uma certa administração do segredo, né? E fala, por exemplo, da ocupação de uma pessoa assumida como gay num lugar que era de representação bissexual, né? E você exemplifica uma disputa, prova que você é bi, tem que provar. Sempre é isso, uma ontologia, né? Quase que está sempre colocada em questão, mas por que está colocada em questão? Por conta da tal incoerência entre práticas, desejos e identidades. Então eu acho que essa é uma chave que não pode ficar, ela ficou na conclusão, ela veio aparecer na conclusão. Eu acho que ela precisa ser pensada de novo. Quando você traz a ideia de talvez não ser mais um jogo, por causa das mulheres bissexuais, a gente não está falando necessariamente de um dispositivo de armário, mas de máscaras. Me parece que isso faz mais sentido quando você traz essas cenas de no movimento eu sou isso, isso e aquilo. Agora na minha vida afetiva e sexual eu posso ser outras coisas, né? Então, quando se fala de vielas, né, talvez ter observado outras dinâmicas, outros aspectos que ajudem a informar essa disputa, acho que a sociabilidade lésbica e bissexual contribui. Senti falta do trabalho da Nadia Meiners, por exemplo, né? Porque justamente se essas são categorias, né, sapatão e bissexual que estão em expansão, e essa é uma expansão que está um pouco ligada, ou bastante ligada à questão de classe, eu acho importante olhar para como é que elas se constroem nos espaços de sociabilidade, né? Eu não sei se eu estou sendo muito atrevida, mas é isso. O ativismo também é um espaço de sociabilidade, né? Eu acho que a gente não pode fazer uma separação, né, radical. Ou o que eu estou sugerindo é isso: como transpor alguns mecanismos que já foram observados em outras pesquisas, que não sobre militância, mas como transpor algumas dessas observações para iluminar o âmbito, né, da militância. Bom,
recado que você traz também na sua dissertação é de como de um dos reflexos da AIDS e seus simbolismos, né, sobre as sexualidades não normativas, né? Como a gente já está careca de saber, né, a noção de grupo de risco, ela respingou e até hoje em dia marcou gays e homens que fazem sexo com homens. Mas essa noção de população ponte, né, ela também acaba respingando em homens e mulheres bissexuais. Talvez dar um pouquinho fazer uma garimpada sobre de onde que sai essa categoria, que aposto que vem da linguagem epidemiológica. Acho que ajudaria mais a entender como é que ficou essa representação, né? É um termo que população ponte nem se fala hoje em dia, mas é isso, ela ficou lá na década de 90 e se tornou numa representação e um pejorativo, né? Aí tem, Maria, só uma questão de detalhe lá na nota de rodapé da página 30, que você fala um pouco de como é que seria esse ciclo de acusação ou de transmissão do HIV, né? Você coloca o polo homossexual, página 30. Aqui. (29), né? Não, é a nota de rodapé 30. Na nota de rodapé 30, que eu tô... página 35. Obrigada. Isso é uma questão de detalhe, né? Você colocar que a linha de transmissão ficaria mais ou menos assim: homens gays, homens bi, mulheres lésbicas. Mas aí no meio tem homens héteros e mulheres. Tem uma certa... Essa noção de população ponte é isso. Como é que o HIV chega às mulheres, de modo geral, né? As mulheres héteros. Aí os culpados principais foram os homens bi. Então, enfim, tem uns sujeitos ali no meio. Só para não esquecer. Vou dar um pulo aqui. Maria, voltando ao objetivo da pesquisa, que está na página 23, se eu não me engano, e a pergunta de pesquisa que você colocou hoje na apresentação, tem uma diferença que me pareceu que não é sutil. E me parece que é produto isso, de um amadurecimento, não acho que seja defeito. Mas repare, a pergunta que você nos trouxe hoje é: o que são sexualidades reais? A tua pergunta na página 23 já parte do pressuposto de que identidades... Cadê? Exatamente. A sua pergunta no segundo parágrafo da página 23, ela não questiona o estatuto de realidade da bissexualidade. Você parte do pressuposto de que são reais. A sua questão aqui era se são politicamente relevantes. E quando eu li a pergunta, fiquei assim: mas reais para quem? Né? E aí me parece que você deu me parece que um amadurecimento, quando você chega aqui com a pergunta sobre que sexualidades são reais, sabe? Você não está chegando aqui já com o a priori, né? São reais e reais para quem? E quais são supostamente as provas de verdade da sua existência, né? E também como provocação, né, Maria? Tem um termo que me parece que cabe aqui, da mesma forma que como eu utilizava para pensar as trans, que é a ininteligibilidade. Né? E aí vou voltar aqui aos comentários. Quando você fala desse jogo entre lusco, fosco, para mim poderia ser traduzido como um jogo, uma disputa entre a fixidez e a fluidez. Então me parece que nessa disputa de desacreditar o outro, ou a identidade do outro, passa pela não equivalência nos atributos das identidades consideradas mais fixas
quando comparado com identidades que podem ser interpretadas como mais fluidas. Não sei se estou me dando a entender. É como se o estatuto, é como se houvesse uma exigência de que essa identidade que ocupa o lugar do outro, ela deveria ser fixa, ela deveria ser consistente entre desejo, prática, identidade, etc. Né? Há uma, entre aspas, né, uma certa cobrança para que esses atributos de realidade sejam iguais à minha identidade. Né? Enfim, é uma pergunta, desde o início, é uma pergunta ontológica mesmo. Né? E em relação às questões geracionais, eu fiquei querendo saber mais detalhes, mais uma vez, nas suas descrições do campo, sobre quem está protagonizando a militância bi, e a bi feminina, né, em particular. Essa cena que você descreveu em setembro, na Cinelândia, que você participou como facilitadora, eu fiquei assim, bom, tinha 20 mulheres. Pessoas, então. Aí a gente vai imaginando como você classifica, mais ou menos, em termos de classe, de raça e de geração, esse grupo que estava ali querendo comemorar, querendo lembrar o dia da visibilidade bi. Então, na qualificação, houve um pedido para você estranhar mais as questões ligadas à geração. Eu acho que tem que estranhar mais, Maria. E, obviamente, a tua posição, né, como jovem, militante, etc. A minha impressão é que também talvez haja uma questão de classe ali importante, ligada à geração, né? Três comentários bem gerais, só para fechar, Maria. Bom, 4. Senti falta de você dialogar mais com a tese da Silvia Guion, que você apenas menciona, né, de que na tese dela aparecem algumas disputas dentro das conferências nacionais LGBT, disputas ligadas, ou incômodos ligados à presença, à participação de bissexuais. Aí eu acho que é importante, talvez, trazer um pouco mais sobre esse cenário, ver como é que dialoga, né, com o seu trabalho. Talvez para o futuro, né, em termos de levantamento bibliográfico e tal, acho que é importante pegar também as vielas, no sentido de não ficar só procurando com descritores como bissexualidade ou bissexual. Porque tem isso, homoerotismo, enfim. Quem pesquisa o tema tem que fazer uma procura mais direta e também pelas beiradinhas, porque não é um objeto capturado facilmente, né? E possivelmente na literatura internacional, né? Você faz uma atualização do levantamento do Sérgio e do Júlio Simões, mas para mim ficou claro que foi um levantamento para o Brasil, mas é isso. Acho que para o doutorado, bom, como é que está essa discussão em outros contextos? Isso lembrando que você levantou alguns dados sobre esses inquéritos sobre saúde de população LGBT, que eu acho que aqui no Brasil ainda não tem sido feito um esforço semelhante. Mas esses dados que você trouxe falam de uma vulnerabilidade bissexual. Aí eu tentaria correr atrás sobre quais os efeitos desses dados em termos de política, por exemplo. O trabalho do Guilherme, né, de algum modo quis analisar como a conjuntura da política vai informar uma série de demandas em saúde, mas aqui você está se deparando com dados já concretos, né, em relação à saúde, que talvez ajudem a informar a discussão política, né, porque eles trazem uma certa visibilidade, né, Maria? Eu acho que os norte-americanos são ótimos para fazer esses grandes surveys, né? Mas o que acontece depois de identificar, né, esses dados?
Achei importante você ter feito logo no início da dissertação essa distinção entre quem aceitou ficar anônima e quem não iria ficar. Eu entendo que o projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? Foi aplicado o termo de consentimento e tal. Mas entendo que outras avaliações do Comitê de Ética não permitem a identificação, né? Recomenda não identificar os pesquisados, o que me parece que, assim, proíbe, assim, recomenda fortemente, enfim, eu acho que foi importante você preservar justamente o que foi consentido, né, com as participantes, né. Inclusive, quando eu ouvi de alguns pareceres, eu falei, e quando é ativista, assim, que está consentindo ser identificado, não. Enfim, mas eu entendo que passou pelo Comitê de Ética, enfim, isso não foi sugerido de modo algum. Estava lá, eu disse que eu ia negociar com cada um dos ativistas e eles não reclamaram disso. Ótimo. Eles não aprovaram, mas Foi respeitado, né? não enganei. E uma última coisa, Maria, da minha dissertação, foram publicados pelo menos 3 artigos. Alguns mais focados na sociabilidade, outros mais em questões de saúde. Teve um que compara dados de 2 pesquisas feitas em Lapa e Madureira, enfim. Na hora de você citar, acho que você precisa dar uma olhada. Porque aí tem citação de um trabalho, mas ele depois não aparece, enfim. Acho que é para dar uma olhada mesmo. E, enfim, eu acho que temos uma dissertação, eu acho que ela é super agradável de ler, e me parece que o doutorado vai ter realmente bastante coisa, né, para você continuar explorando. Então, parabéns mesmo. Obrigado, Cláudio. Então, fazemos um breve intervalo de 5 minutinhos. É muito? 10 a 7. 10.